Olá, turma! Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro. E vamos dar início ao nosso primeiro conteúdo da quarta unidade. Bom, antes de mais nada, quero pedir a vocês, quem não fez a atividade da semana passada, que foi a atividade avaliativa da camisa com tendência tie-dye, estarei no aguardo até hoje às 17 horas, tá bom? Irei receber até hoje. Depois disso, infelizmente, não tenho como mais receber. Lembrando que é uma atividade avaliativa. Bom, o nosso conteúdo de hoje é religiões de origem africana. São religiões que vieram para o Brasil junto com os negros em 1500, lá atrás, no período da escravidão. Nós sabemos que os portugueses estavam no Brasil nessa época, eles já estavam no Brasil, foram eles que trouxeram os africanos, e os portugueses, eles eram da religião do catolicismo. E eles não aceitavam a religião dos africanos, que eram religiões como candomblé, como a umbanda, dentre outras. Eles não aceitavam de forma nenhuma essas religiões. Eles queriam que os africanos se convertessem para o catolicismo. Sendo assim, aqueles que descumprissem as suas ordens eram até punidos, e os africanos passaram a ter que cultivar seus deuses escondidos, porque não era aceito pelos portugueses essas religiões. As religiões de origem africanas sofrem bastante preconceito. Hoje, atualmente, essas religiões são frequentadas por brancos, por outras pessoas, por outras raças e etnias. Antigamente, eram somente pelos negros, pelos descendentes africanos. Hoje não. Várias outras descendências, várias outras culturas aderiram a essas religiões para si. E nós, falando dessas religiões de origem africana, são várias. Principalmente em cada região tem as suas. Mas as mais conhecidas são o candomblé e a umbanda. E eu vou fazer a leitura aqui de um pouquinho delas para vocês entenderem melhor. O candomblé tem rituais muito bonitos, realizados aos ritmos dos atabaques e de cantos também, com idiomas diferentes, que variam conforme o orixá que está sendo cultuado. As cerimônias do candomblé são realizadas nos terreiros, que hoje são casas ou templos, mas expressam no nome suas origens. Eram em clareiras de matas que os escravos podiam expressar sua religiosidade. Os ritos são dirigidos por um pai de santo que tem um nome africano ou uma mãe de santo. Também são feitas oferendas, consultas espirituais através do jogo de búzios. Atualmente, os terreiros de candomblé mais próximos às suas origens estão na Bahia, especificamente em Salvador. Com o tempo, essa religião africana, praticamente no Brasil, foi aderindo características próprias. O candomblé de caboclo, por exemplo, é um ritual que incorpora elementos da cultura caipira e dos índios, ou seja, ela é uma religião de origem africana, mas com o passar do tempo e com influência também do Brasil, foi aderindo a algumas coisas como elementos naturais do nosso país. E aí chama-se religiões de origem afrodescendentes, ou afro-brasileiras, tá bom? Porque tem a mistura africana com o Brasil. Agora, a Umbanda. No início do século XX, algumas décadas depois da abolição da escravatura no Brasil, originou-se na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, o culto afro-brasileiro muito importante, a Umbanda. Ela incorpora práticas do candomblé, do catolicismo e do espiritismo. Aí já é a mistura de 3 religiões, o candomblé, o catolicismo e o espiritismo. É um culto mais brasileiro, mais simples e mais popular, até porque seu idioma é o português e eles não utilizam os dialetos africanos, e sim o português. Mas a Umbanda também sofreu perseguição. Muitos terreiros foram invadidos pela polícia e rituais foram proibidos. No entanto, com a proclamação da República, a Igreja e o Estado se separaram. A partir daí, tornou-se um contrassenso a polícia discriminar uma religião. Então, é aquilo que nós falamos de discriminação e preconceito. Hoje, é crime você discriminar ou ter preconceito por uma religião.
Então, você, independente da sua religião, da sua crença, você tem que respeitar a crença do próximo, tá bom? Por isso que esse conteúdo faz parte do trabalho de vocês, dos conteúdos de vocês, para que nós possamos entender o que é a religião, que faz parte da nossa cultura, que possamos também deixar o preconceito e passar a respeitar qualquer tipo de religião. Bom, turma, hoje foi esse conteúdo que nós trabalhamos e vou deixar uma atividade aqui para vocês. Vocês irão pesquisar e registrar no caderno outras religiões de origem africanas e escolher uma delas para poder falar um pouco mais, assim como eu falei da Umbanda e do Candomblé. Não vale colocar Umbanda ou Candomblé, porque eu já falei aqui. Existem muitas outras. Então, pesquisem e registrem. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima semana.